Fala comigo! E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos dar início à nossa série especial Copa do Mundo, falando grupo a grupo, analisando grupo a grupo, cada seleção, quem tem potencial para ir longe, quem pode se classificar, quem vai se classificar, quem vai ficar aí pelo meio do caminho. E o grupo de início, que hoje é o grupo A, grupo do país sede, o Catar, que também está ali neste mesmo grupo, Equador, Holanda e Senegal. A principal seleção, principal atração desse grupo, sem sombra de dúvida, é a seleção da Holanda. É treinada pelo técnico Van Gaal, que entrou na metade deste ciclo, e a Holanda rapidamente se adaptou ao estilo de jogo do Van Gaal com a seleção holandesa. Um estilo ali 5-4-1, com a Holanda com 3 zagueiros, e os 2 laterais mais jogando como ala, indo mesmo para o ataque, subindo de maneira bem agressiva, bem ofensiva, principalmente o Dumfries pelo lado direito, jogador bem agudo que sobe bastante. Para o ataque, o Blind no lado esquerdo já é um jogador mais contido, já fica mais ali no meio campo, não sobe tanto. Essa formação tática ajuda a Holanda lá atrás no sistema defensivo, porque a Holanda, primeiro, que já tem os melhores zagueiros aí da atualidade, o Van Dijk, o Ake pelo lado esquerdo e na zaga direita para ficar com a titularidade, com o De Ligt e o De Vries, dois jogadores de altíssima qualidade que também estão ali presentes na zaga da Holanda, que tem ali bons jogadores do meio campo como De Jong também, que facilita ali o toque de bola ali no meio quando a Holanda está com a bola, fazendo aquela progressão nas jogadas mais centralizadas para o ataque. A Holanda é um time bastante ofensivo, bastante agudo, que tem essa opção de jogar tanto pelo meio, mas principalmente pelas laterais, com os seus 2 laterais, né, fazendo muito essa função de ala, subindo bastante. O Dumfries tem muita força física para recompor, isso é muito importante também. A Holanda tem se mostrado aí uma seleção muito sólida na defesa, e fora o fato de ser vice-campeão mundial, 3 vezes vice-campeão do mundo, já o colocaria um patamar acima dos seus rivais aí do grupo A, Equador, Catar e também a seleção do Senegal. A Holanda de fato será aí a principal atração do grupo e provavelmente a que será classificada aí em primeiro lugar no grupo A, sem qualquer problema, também com um nome no ataque que dispensa qualquer comentário, que é o Depay, Memphis Depay, um excelente jogador, uma estrela e que sabe se posicionar dentro da área, também se locomove muito bem, caindo pela ponta esquerda, principalmente ali, dialogando muito com o Blind. Então essa seleção da Holanda é uma seleção bastante curiosa, interessante, taticamente, que certamente vai dar muito trabalho aí na fase de mata-mata para seus adversários. Agora, nesse grupo A, sabemos que a Holanda vai se classificar. A grande briga pela segunda vaga vai ficar, obviamente, entre Senegal e Equador. Senegal tem uma baixa muito grande, que é o seu principal jogador, que é o Sadio Mané, que ficou de fora por conta de uma lesão, então o Senegal perde muito poderio ofensivo. Realmente fica muito prejudicada. Mas Senegal é uma seleção muito organizada, principalmente defensivamente. É uma seleção que não sai de qualquer maneira para o ataque, troca muitos passes e tem bons jogadores no meio campo, como o Kouyaté, que é um jogador importante no meio, nesse toque de bola e na marcação. Tem ali um sistema defensivo muito bom, com excelentes jogadores, excelentes zagueiros como o Diallo, o goleiro Mendy, também é um goleiro muito bom, e tem nomes ali no sistema defensivo, na zaga, no gol, que dão muita segurança à seleção de Senegal, que vai brigar aí bastante com o Equador pela segunda vaga. O jogo decisivo desse grupo A vai ser, sem sombra de dúvidas, entre Equador e Senegal, dependendo do resultado. Esse resultado é quem vai decidir aí quem vai ficar com a vaga. Eu particularmente acredito, analisando taticamente, analisando todo o contexto, como essas seleções chegam à Copa do Mundo, também é importante isso. Acredito que o Equador fique com essa segunda vaga. Bom, Senegal vem com o status de melhor seleção africana, mas o Equador também não fica muito por baixo não.
Equador consegue mais uma classificação para a Copa do Mundo e com muita moral, afinal de contas fez uma eliminatória bastante regular durante toda a campanha nas eliminatórias, né? As eliminatórias sul-americanas são longas porque são 18 jogos e o Equador sempre esteve ali na parte de cima, brigando mesmo todas as rodadas ali pela vaga na Copa do Mundo. E detalhe, isso porque é uma seleção que está passando por um período de transição geracional. O que vem a ser a transição geracional? Uma seleção que os jogadores envelheceram e essa seleção está passando por uma renovação. Novos jogadores estão surgindo aí nessa seleção e o Independiente Del Valle é um time que tem culpa nisso, porque é um pilar hoje no futebol equatoriano e que tem dado frutos aí, inclusive no cenário continental, conquistando Copa Sul-Americana, indo muito bem nas competições sul-americanas. Tem revelado bons jogadores, inclusive jogadores sendo vendidos antes de chegar aos 18 anos, antes de completar os 18 anos, jogadores equatorianos já sendo vendidos para o futebol europeu. Significa que vem uma boa safra aí de jogadores europeus, uma boa safra de jogadores equatorianos, que promete aí no futuro próximo dar ainda mais trabalho. Afinal de contas, essa seleção está em fase de amadurecimento, está em fase aí de crescimento. Afinal de contas, essa seleção está começando a jogar junto agora. E o que chama atenção no Equador são os dois laterais, né? Principalmente o Estupiñán pela esquerda, um jogador muito agudo, também com bastante força física, consegue ir e recompor muito bem, atua muito bem realmente dessa forma, e também preciado pelo lado direito, também não deixa barato não. Então o Equador tem dois laterais que se movem muito bem e tem força física e velocidade bastante para voltar e ajudar a marcação. Na zaga tem jogadores também muito bons e muito conhecidos como o Hincapié, do Bayer Leverkusen, e também jogadores conhecidos aqui no Brasil como Arboleda, São Paulo, e outros jogadores também bastante conhecidos como Félix Torres, também é um jogador que está em ascensão no Equador e assumiu aí recentemente essa vaga de titular no Equador muito por conta da lesão do Arboleda, que deve jogar, deve ter alguma oportunidade agora na Copa, mas não deve ser sacado direto como titular não. Quem deve ser o titular deve ser o Torres mesmo, e o Arboleda deve ser aí um jogador para entrar no segundo tempo, até para recuperar a confiança, afinal de contas é um jogador que vem de lesão. Bom, no ataque temos aí a grande esperança de gols do Equador, que é o Ener Valencia. O Ener Valencia é um jogador mais experiente, né? Falei que é uma seleção jovem, a seleção equatoriana, e de fato é. O Ener Valencia é esse jogador para dar aquela motivação ao elenco, com mais experiência, mais bagagem internacional. É um jogador realmente também de bastante presença na área, que vai dar trabalho aí aos adversários se cochilarem na marcação. O Ener Valencia é um jogador de excelente movimentação dentro da área, um bom atacante aí. Equador com uma leve vantagem sobre o Senegal, justamente por ter essa força física aí dos seus laterais e também um meio de campo bastante presente, acionando o Ener Valencia no ataque. Isso acontece com bastante frequência, o Equador atacando em todos os frontes, tanto no meio quanto pelas laterais, principalmente pelas laterais, enquanto o Senegal perde aí esse poderio ofensivo com o Sadio Mané. Tem o Dia também, que é um bom jogador, bom aí para o sistema ofensivo da seleção de Senegal, mas que realmente fica um pouco deslocado daquilo que viria a ser a proposta inicial de Senegal para essa fase de grupos, antes, claro, da lesão do Sadio Mané. A seleção do Catar, que é aí a seleção anfitriã da Copa do Mundo, não vem a passeio não. Mas, por outro lado, não é uma seleção que consiga aí a classificação, não. Tampouco consiga brigar de fato pela classificação. Não vai ser, provavelmente não vai ser goleada pelo Equador, provavelmente não vai ser goleada pela seleção do Senegal, mas é uma seleção que está bem abaixo tecnicamente. Temos um treinador, que é o treinador espanhol Félix Sánchez, né, que treina a seleção do Catar já há um bom tempo.
passa por um processo de estrangeirismo, muito pela cultura do Catar. O Catar é um país com 3 milhões de habitantes, mas só cerca de 300 mil habitantes são de fato nativos do Catar. Ou seja, muitos estrangeiros trabalham, foram tentar melhores condições de vida no Catar, e com isso houve aí realmente jogadores de diversas naturalidades optando por jogar no Catar. É o que acontece, por exemplo, com o português Pedro Miguel, lateral, que optou por jogar pela seleção do Catar e é hoje o lateral direito incontestável da seleção. Um jogador também de muita mobilidade, ajuda na saída de bola da seleção do Catar, mas é uma seleção que tem bastante problemas defensivos. O Abdel Karim Hassan é um ótimo zagueiro também, que também deixa muito espaço para o adversário, por exemplo, em jogadas aéreas. Jogadas aéreas é realmente um dos principais problemas do sistema de defesa do Catar. Os jogadores conseguem subir com muita tranquilidade, também sair nos contra-ataques. Por quê? Que o adversário consegue usar o contra-ataque como contra o Catar, sendo que o Catar é uma seleção mais fraca. Em tese, tecnicamente mais fraca, então em tese era para a seleção do Catar jogar recuada. Lembra que eu falei do estrangeirismo? Lembra que eu falei do treinador espanhol? Pois é, tem um outro espanhol que passou pelas terras do Catar, que também influenciou bastante o modo de jogar dessa seleção, que é o Xavi, ex-jogador do Barcelona, craque que dispensa comentários, fez histórias na sua época, tanto com a seleção espanhola quanto com o Barcelona, porque o Xavi treinou aí o Al-Sadd, principal time do Catar, durante um bom período de tempo. E ele implementou lá essa troca de passe, esse toque de bola no time do Al-Sadd e, consequentemente, na seleção do Catar. Afinal de contas, o Al-Sadd é a base dessa seleção do Catar. O Catar tem essa característica de jogar ali no meio-campo, de tentar saindo, trocando passes e não rifando a bola. Nessa de tentar sair jogando em jogo de Copa do Mundo, pode ser bastante arriscado de fato, e o Catar perdendo bolas no meio do campo vai ser fatal, vai ser letal em um contra-ataque, principalmente se tratando de seleções como Senegal, Equador, Holanda, que tem aí laterais, alas, pontas, fazem desse tipo de jogada a sua especialidade, de sair pelos lados, contra-atacando e achando uma opção no meio para finalizar através de um passe ou de um cruzamento, de uma bola aérea, que inclusive é um dos problemas do sistema defensivo do Catar. Então é uma seleção realmente com vários desses problemas. No ataque tem até bons jogadores, teve um bom ciclo sendo campeão da Copa da Ásia pela primeira vez, jogou a Copa América e não foi mal, conseguiu um empate no Maracanã em 2019 contra o Paraguai, perdeu para a Colômbia por 1-0 no Morumbi e também jogou contra a Argentina, perdeu em Porto Alegre por 2-0, ou seja, nenhum resultado elástico. Também não foi assim na Copa Ouro da CONCACAF, que Catar disputou em 2021, sendo eliminado apenas na semifinal pela seleção da casa, os Estados Unidos, que sediava aquela Copa Ouro. O Catar foi líder do grupo, que tinha Honduras, Panamá e Granada, e conseguiu chegar até a semifinal eliminando o El Salvador nas quartas de finais por 3-2. Então, assim, uma seleção que vem mostrando bastante crescimento, mas que vai ser eliminada aí na fase de grupos. Acredito que a seleção equatoriana fique com a segunda posição. O Senegal tem aí um pouco de desvantagem em relação à seleção equatoriana. Mas, é claro, dentro de campo, aqui nós estamos analisando tecnicamente, taticamente, o momento presente de cada seleção. Mas um jogo de Copa do Mundo, amigo, dá aquele frio na barriga, a coisa é diferente, o clima é diferente. Então, o que acontecer nessa partida entre Equador e Senegal vai definir aí um classificado para as oitavas de finais dessa Copa do Mundo do Catar de 2022. No mais é isso, galera. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê o like e ative o sininho das notificações. Esse é só o início da nossa série especial Copa do Mundo, falando aí de cada grupo, quais as seleções prováveis aí que serão classificadas para a próxima fase, para a fase de mata-mata, e este é o vídeo relacionado ao grupo A. No próximo vídeo estaremos aí dando prosseguimento à nossa série especial Copa do Mundo, falando sobre o grupo B e quem deve ser as seleções classificadas. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!